Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Circle. Eu ainda não falei de filme de ficção científica aqui, mas começaria a falar com um que acho que é um dos mais legais dos últimos anos. Ele não é necessariamente um filme de terror, mas eu acho que ele se encaixa por conta das questões sociais que ele coloca. E o terror, ele, essencialmente, nas suas raízes, ele tem um porquê transgressor social. Então eu acho que esse filme se encaixa um pouquinho nessa vertente do terror. Chama Circle, ele é um filme de dois diretores que se conheceram num seriado chamado The Vault. Eu não conhecia esse seriado, eu fui atrás quando eu assisti o Circle e gostei muito, e eu vi que é como se fosse uma simulação de reality show do futuro, que personagens que são como se fossem pessoas são colocadas em provas bizarras de lógica e coisas do tipo. Muitos dos atores desse Circle são do The Vault, e os dois diretores, eles eram cinegrafista e editor dessa série. Então é legal saber de onde eles vieram, porque imagino que se eu me predispusesse a assistir a série toda, eu encontraria muito do Circle nessa série, mas não farei isso porque são inúmeros episódios com milhares de temporadas, como todas as séries aí que existem. Então eu fiquei só no filme, que é essencialmente o seguinte, são muitas pessoas, eu acho que são 51 pessoas, porque tem que ter um número ímpar, porque um precisa sobreviver, acordam dentro de uma sala escura. Então é como se você estivesse vivendo sua vida normal, isso não mostra no filme, isso é só comentado, porque o filme é essencialmente essa sala, e você acorda nesse lugar, que é como se fosse uma nave extraterrestre, e todo mundo admite isso, porque é o mais fácil de se admitir. Essa sala é toda escura e você está dentro de um círculo. Então os personagens que vão acordando, e eles vão se vendo nessa realidade, eles têm uma reação normal a quem acabou de acordar nessa realidade, que é, por exemplo, pôr o pé para fora desse círculo. E quando isso acontece, eles levam uma descarga elétrica e morrem imediatamente. E aí, os poucos que vão sobrando, eles vão entendendo como a coisa funciona. São muitas pessoas são todos norte-americanos, mas bem diferentes entre si. Tem criança, tem uma grávida, tem vários idosos, tem de etnias diferentes, tem mais jovens, mais velhos, mas são todos dos Estados Unidos. Que vivem nos Estados Unidos, não que são nascidos de lá. E o que eles vão descobrindo, e uma das primeiras coisas que eles descobrem, é que a cada 2 minutos uma pessoa morre. Então se você sai do círculo, você morre, se você toca a pessoa que está do seu lado, você morre, e se você é eleito, você morre. Então, assim, eles descobrem também que quando eles mexem a mão, cada um deles vê uns triângulos à sua frente se iluminarem. E onde você para com a sua mão e você faz um movimento, você seleciona aquela pessoa. A pessoa que tiver mais votos, morre. Então é essencialmente isso. A cada 2 minutos, uma pessoa morre e é meio que em tempo real que o filme se passa e todas as discussões que vão surgindo daí. São muitas pessoas, então talvez um dos problemas do filme seja essa, que a gente não conhece muito das pessoas. Muitas pessoas não têm tempo para se desenvolver, muitos dos personagens, mas os que vão ficando e que vão criando facções e bolando teorias e confabulações e conspirações, a gente vai criando sei lá, você vai se atribulando a determinado personagem, você vai criando uma empatia a esse ou aquele, ou não, ou odiando todos, ou não querendo que ninguém morra, ou o contrário. Então esse filme, ele é um filme que, dentro dessa realidade completamente excepcional, ele prega valores morais, socioeconômicos e políticos de forma muito interessante, que filmes de ficção científica não costumam fazer isso mais ultimamente, porque eles são normalmente superproduções que mostram de outros planetas e seres extraterrestres e coisas do tipo, então é legal ver uma proposta diferenciada. Esse filme me lembrou muito um outro clássico dos anos 90 chamado Kubo. Eu acho que todo mundo que gosta de ficção científica foi atrás dessa maravilha de um diretor chamado Vincenzo Natali, que é super simples em proposta, mas extremamente complexo na execução, que é basicamente essa mesma ideia de pessoas que acordam dentro de um lugar bizarro e aos poucos vão descobrindo o que é aquilo e como sobreviver àquilo, e vão se conhecendo e se ajudando e se entendendo e se odiando ao mesmo tempo, e tudo vira um jogo, uma disputa e coisas do tipo. O Kubo, eu acho que ele é mais interessante esteticamente, no sentido de que tem salas que vai ter uma progressão das salas e os personagens vão aparecendo e vai tendo as armadilhas. O Círculo ele é muito mais simples,
mas ele está todo enraizado no roteiro. Então ele tem conversas interessantes. Ele é um tanto quanto preto no branco, eu diria, porque os personagens são meio bidimensionais. É que também não tem tempo de você explorar eles lá. Então tem aquele cara que é mais nervoso, aquele adolescente que fala mas os caras mais velhos têm que morrer primeiro, vamos voltar nos velhos, porque eles já viveram. E o outro que fala, eu sei quem é aquele cara. Um policial que acusa o cara com aspecto mexicano, que ele é um marginal e não sei o quê. E vai tendo esses complôs, essas confabulações, que é interessante. E aí as pessoas vão mostrando o pior e o melhor delas ali, né, nesse momento. E como a coisa é muito bom ter uma reviravolta final que é surpreendente. O final em si eu fiquei meio ressabiado, na real, mas eu acho que não desmerece o filme como um todo. É um filme de ficção científica diferente, é bom saber do que se trata, porque se você vai esperando um filme do Tom Cruise de ficção científica, não é isso que você vai encontrar. Mas se você espera alguma coisa diferente, certamente vai na contramão de muitas das produções do gênero que a gente vê no cinema ultimamente. E é interessante também por ver a carreira desses diretores que começaram nessa série, que não é muito famosa por aqui, mas eu vi que é famosa no mundo e teve muitas temporadas. E é sempre legal ver uma realidade completamente excepcional que a gente conhece, colocando pessoas normais ali no meio, vendo como elas se portam, porque não tem muito a ser feito além de você entrar na onda do roteirista e dos diretores ali, e esse filme consegue, de forma muito competente, assim, colocar você numa realidade completamente excepcional, com pessoas extremamente ordinárias. Então, grande filme de ficção científica, uma grata surpresa esse Circle.